achismo mesmo, né? Não, nem pesquisei nada sobre isso, mas assim, nós, por termos lá no Brasil, né? As mulheres brasileiras, por a gente já ser tão inferiorizada. Sim. Por vários sentidos, não só por ser mulher, mas por ser sul-americana, por ser colonizada, por ser, né? A brasileira, por ser bonita. E aí já E coloca. aí já coloca a gente numa prateleira. Já coloca a gente com. Na prateleira, né, de outra coisa. Né? Sobre bonita também a gente tem um monte de coisa pra falar. Vamos falar sobre padrão de beleza, um monte de coisa pra falar, né? Não vamos fazer parênteses agora. Bonita é, no caso, assim, pra atender expectativas alheias. Então, objeto sexual. Objeto sexual, exatamente. Bonitas nesse caso. Sim. Porque é isso que eles falam. A mulher brasileira é muito bonita. Gostosa. Mas eles não querem saber o que a gente tá pensando. É só objeto mesmo. Botou a gente na prateleirinha do objeto. E que não tem aqui, ó. Pra quê? Porque essa era a pergunta que se fazia, né? Pra que a mulher vai aprender a ler e escrever se ela vai cuidar da casa? Se a função dela, determinada pela sociedade, é cuidar da casa, do marido e dos filhos. Porque os meninos já tinham os clubes masculinos, porque o homem gosta de homem, né? Esses homens muito machistas, muito cheios de testosterona exagerada, entendeu? Essa galera gosta de menino. Gosta de menino. Eles não gostam de menina. Não, todas as atividades e prazeres são feitos entre eles. Meninos, porque eles não querem ter uma conversa, né? Eles não conseguem sentar com a gente, bater uma bola legal, conversar, chegar num acordo, até dentro... Acordo? Não sabe nem fazer isso, porque a gente nem poderia estar discutindo acordo, já que essa não é nosso papel. E esse aí, papel? Então, aí volta pro papel. Que papel é esse? É um papel de mãe. De mãe, cuidadora. Cuidadora de pais, né? Porque quem tem que cuidar dos pais, dos idosos, das pessoas que quando envelhecem somos nós. Inclusive do filho. E você vê, não sei se você já reparou isso, quando um pai tá na... E assim, eu acho fofo, nada demais. Não tô criticando o pai, não, de forma alguma. Acho que deve ter muito mais pais... do jeito que a gente tem visto cuidando aí. dos filhos e saindo com os filhos, não sei o quê. Mas você pega um pai, assim, no parquinho, enrolado lá com a criança, todo mundo olha, inclusive as mães que estão ali no parquinho, e falam: ai, que fofo, né? Olha que lindo. Olha, estão ajudando a mulher, tão participativo. E aí não estão fazendo mais que obrigação. E ainda vem aquele questionamento lá atrás, né? Onde está essa mulher aqui? Que largou o cara no parquinho com a criança, meu Deus. Agora, se aparece uma mulher enrolada cuidando da criança... Nossa, que mulher enrolada não sabe dar conta das coisas, não. Sabe nem ser mãe? Que isso? E aí a gente volta para aquela tua pergunta. Toda mulher, quando tem um filho, vira mãe? Essa é uma coisa que eu... Agora, olha o acúmulo. A gente, além de ser mãe, esposa... Por que olha só, isso aí saiu nas pesquisas que eu fiz. Por que as produções científicas nas pandemias dos homens foram muito maiores e as das mulheres tiveram uma queda durante a pandemia, quando eles estavam trabalhando em casa? Porque voltando para casa, a mulher, além de trabalhar, porque como sempre, né, o homem se retira para o escritório, fecha a porta, a casa não é da minha conta, a casa é da mulher. A mulher, além de fazer o que ela tem que fazer, que é a obrigação dela, que é cuidar da casa, dos filhos, de tudo, ainda tem que continuar trabalhando. Mas o homem tem o espaço dele. O espaço de super-herói lá. Ele conseguiu trabalhar, óbvio, porque se isolou. Eu preciso e foi. E a mulher precisou, mas continuou dando conta de tudo. Coisa que quando ela saía de casa para o escritório, ela podia fechar a porta e deixar as coisas lá. Verdade. Na pandemia, ela se estrumbicou. E, de novo, por conta de um padrão. Que a gente, né? Que a gente tá vendo acontecer. E, olha, eu tenho vários exemplos de professoras
que além de trabalhar, assumir a função toda e dar na aula online, entendeu? Ainda tiveram que reconstruir a vida, exatamente porque isso aconteceu dentro de casa, e aí elas chutaram o pau da barraca. Sim. Desistiram. Sim. E você vê, né? Eu fico pensando, a gente tá falando isso por causa das mulheres apagadas da história. A gente está falando, continuando o papo, a gente está falando sobre mulheres apagadas da história e o quanto isso tem ramificações. E as ramificações saem, as conclusões são sempre as mesmas. Nós estamos sobrecarregadas. A canga do burro só está acumulando função. E a gente está tentando derrubar, né? Desconstruir. Para tirar porque assim, para dividir um pouco dessa canga com os parceiros da gente, que qualquer que sejam. Qualquer que seja, trabalho, exatamente. De casa. Porque tem que se criar um outro olhar, né? Um olhar de igualdade, né? E aí vamos fazer um parênteses, só pra gente, né, fazer uma definição aí de feminismo. Porque tem muito homem que fala assim, eu não sou feminista porque isso é coisa de mulher. O feminismo, ele não é a mesma coisa o contrário do machismo. machismo. O feminismo, ele é uma definição de uma sociedade igualitária. É só isso que a gente quer. Só define a igualdade. É só enquanto o machismo define submissão, apagamento e exclusão do sexo feminino. Adorei. Ou das mulheres. A gente só quer estar na mesma. A gente quer uma sociedade em que todo mundo participe igual. E todo mundo mesmo. A gente vai falar de várias camadas dessa sociedade. Sim! Né? Sim. E a gente sabe em que camada a gente se encontra. Tem outras abaixo da gente. E essas que são sozinhas, muitas mulheres sozinhas. Muitas mulheres sozinhas. Assim, mesmo acompanhadas. Elas ainda estão muito à margem, muitos degraus abaixo da gente. Se a gente fala das mochilas que colocaram na gente, como se chamou de canga, né? Que colocaram esse peso na gente, então a gente tem que ficar sempre, né, como se a gente tivesse com pesos embaixo d'água, a gente está sempre lutando pra respirar. Né? Como se estivesse afogando. A gente tá sempre. Eu não tô falando de mim, não. Sempre puxando a gente pra baixo. A gente agora tá falando. Eu não tô falando de mim, porque eu já tive nesse lugar. Não tive, não. Nós tá falando de quê mesmo que eu esqueci? De menopausa. Ai, para! Falando da história das meninas. A gente falando dessas mochilas que a gente carrega, e que você falou que parece que a gente está se afogando, né? Porque, na verdade, a discussão acontece na superfície. É como se fosse uma piscina e a gente está ali. O nosso trabalho acontece na superfície. Só que, para os homens, eles estão ali na superfície. E a gente está sempre o tempo todo ser puxado. Lutar para ficar na superfície e fazer o trabalho na superfície. Então, a gente tem que provar e ainda fazer, né? Fora da conta de um monte de coisas que colocam na gente. Lembra daquele episódio que a gente falou do coletivo, e aí falando que aquela pediatra do Hospital da Lagoa identificou que as crianças ficavam doentes e reincidiam na doença, e aí ela reparou que tinha que olhar a casa, e nesta casa é que o problema acontecia, porque eles não estavam sendo cuidados. Quem era responsável em 70% das casas dessas crianças? É uma mulher preta. Responsável pelo cuidado da família, pela suporte, alimentação, por tudo. E financeira. Tudo. Então, nesse caso que você falou assim, a mulher está sozinha. Algumas mulheres abaixo de nós estão muito sozinhas. Estão sozinhas mesmo se estiverem acompanhadas. Porque a sociedade definiu um lugar muito solitário para elas. E às vezes aí, elas ficam o tempo todo saindo ainda. A gente está na superfície e elas estão lá embaixo tentando ver a luz que está lá em cima da piscina e não consegue sair. Porque elas não sabem nem como cuidar. Algumas vezes elas não sabem nem como alimentar seus filhos. É por isso que essa médica percebeu que essa reincidência
se dava porque a criança voltava para casa, como ela não tinha uma boa alimentação. Não tinha dinheiro, né? A mulher provavelmente foi abandonada pelo parceiro. Então, assim, não tinha dinheiro para fazer uma alimentação decente. Não tinha como comprar um remédio para a criança que a médica prescrevia. Exato. Não sabia nem como. Estava trabalhando, não sabia como dar o remédio para a criança, que às vezes estava sozinha. E muitas vezes essa mulher está cuidando dos filhos dela. Nossos. Elas estão indo que tá certo. E os nossos? E os dela, então, ela em não casa pode sozinhas. cuidar. Ela tá cuidando dos nossos filhos para ter dinheiro para cuidar do dela, né? E o dela... E esse dinheiro é miserável. Miserável. Porque um salário mínimo não dá nem pro básico. E aí eu me lembrei de uma dessas mulheres apagadas. Aí o livro aí. Sim. Sobre esse livro. Carolina Maria de Jesus. Tem um outro também, sabe, gente? Mas ela não me permite falar sobre ele agora. Ela é escritora! Lançou um livro agora. Tá. Então, esse é um exemplo típico de uma mulher. De um apagamento. Porque, assim, olha, a gente tem... Hoje estão discutindo um tipo de literatura que é autoficção. Sabe do que se trata? Não. Pois é. Então... A autoficção é quando você fala, tem autobiografia e a autoficção. Já deduzi. É o que você fala a respeito de você mesmo, que não é verdade. É verdade. Porque aí você pode botar o coletivo junto. Olha, eu posso falar de uma coisa que eu vivi, ou que você viveu, mas viveu, aconteceu. Sim. Mas não não é necessariamente da Então Karen. não é o que eu deduzi. É uma história, porque assim, você pode... Autoficção. E eu tô falando isso porque... É você mesmo escrever uma história baseada em você. Sim. Mas você criar... fictícia. Fictícia. Tem fatos reais que acontecem ali, mas você pode mudar esses fatos. Você pode pegar fatos... que você não necessariamente você... Não é ser escritor, não. Então, essa é a discussão de hoje. Porque o escritor faz isso. Essa é a discussão de hoje. Qual é a diferença da autoficção para autobiografia? O que Carolina Maria de Jesus fez? Ela contou a história da vida dela, o que ela estava passando, e virou um livro. O livro foi recortes, porque eram cadernos e cadernos. O livro, mais de 20 cadernos. E por que ela escreveu? Por conta do desespero. Para se salvar, para não sucumbir, ela dizia. Quando ela falou assim, quando eu ficava nervosa, eu escrevia. E eu ficava nervosa todo dia. E ela ficava nervosa por quê? Porque ela não tinha dinheiro para alimentar os filhos, ela não tinha dinheiro para se manter numa casa. Ela conta um sonho que ela teve, que foi uma noite horrível que ela teve, porque ela sonhou que estava numa casa de verdade. O que era uma casa de verdade? Que ela tinha brinquedos para os filhos, que ela tinha alimentação de almoço e jantar, ela comeu um bife, batata frita, uma salada, e ela quis mais. E ela foi lá pegar o outro bife. E ela acordou. Nossa. E ela não tinha comida para dar para os filhos. E aí ela fala, a maior dor é o filho pedir mais e você não ter mais para dar. A maior dor é o filho pedir, às vezes não é nem mais, é só pedir. E não ter nada para dar. E aí, aquela pergunta que a gente se fez da Maria Firmina, em que fonte ela bebeu? Com quem ela conversou? São pessoas que surgem. Aquilo que você falou, são pessoas que no meio daquele... A gente não sabe daquele como é que apagamento, estão solapando ela de tudo quanto é jeito. E mesmo assim ela brota. Brota. Você, é o vento, é a chuva, é o sol, tô fazendo uma analogia. Tudo ali em cima da pessoa para impedir que ela... E corta o galho lá ela já não pode estudar. Quantos anos ela estudou? Você estava me falando? 2 anos. 2 anos. Quando ela morava no interior, porque depois ela foi para São Paulo. Ela só estudou 2 anos. Uma criança não é alfabetizada em 2 anos. O processo da alfabetização da criança é bem longo. E aí você vê que ela é uma autodidata. É uma autodidata. Então, assim, ela veio de onde?
Olha quantas pessoas Mas que a têm um gente- potencial imenso e não podem ter. Aí a gente tem até que tomar cuidado quando a gente fala sobre isso. Sabe por quê? Porque eu tava vendo várias coisas aí, inclusive uma pessoa que estava falando, uma reportagem aí, que ela começou a dizer, não, porque aquela mulher, ela sobressaiu naquela época. Aquela outra sobressaiu. Aí, em várias épocas, pesquisando sobre o apagamento da mulher, uma pessoa estava falando sobre quantas mulheres, apesar de tudo contra elas, sobressaiu, né? A gente tem que tomar muito cuidado Com certeza. com relação a isso, porque eles ficam esperando até isso da gente, que a gente vença todas e sobressaia milagrosamente. E as mulheres que não conseguem? Não, e quantas não tiveram essa brecha, digamos, porque não é nem chance, porque não deram chance nenhuma. Mas quantas não tiveram? Porque, por exemplo... Por que a gente não pode ter tudo isso? A gente pode ter a superfície junto com os meninos. Por que a gente não pode estar ali todo mundo mesmo na nata? Tem lugar pra todo mundo. Eu te digo por que não pode. Tem lugar pra todo mundo ali. Tem É lugar pra só todo mundo. algumas pessoas não terem tanto. Lá vai o comunista de novo. Mas Mas então, a vida Aí a em gente chama de comunidade comunista. diz o quê? Que você tem que... Você Tem que ter precisa do outro e todo mundo tem que se fazer... Tem que Todo mundo ser tem que ter ouvido. um mínimo. É. Todo mundo tem que ter um mínimo. O que é um mínimo? Poder estudar com dignidade, saúde, comida. Não precisa ser filé mignon, Sim. mas tem que ser carne. Todo mundo tem que ter um mínimo. Por isso a renda mínima, eu acho que tem que ser um projeto para ontem. Claro. Porque assim, é muito difícil a gente ficar discutindo assim, porque fulano entrou para a universidade, olha, foi a primeira Ela não tinha que ser a primeira, né? Todas elas tinham que estar entrando na universidade. Se ela foi a primeira hoje, quantas mochilas todas as Ficaram pra pessoas e trás. mulheres da família dela Não, tiveram que carregar para só agora uma. Tá errado. Tá errado. né? Então, assim, a gente fala de apagamento intencional, porque se a história foi escrita, ela tinha uma intenção. Sim. E se a mulher foi apagada da história, não foi um esquecimento, foi um apagamento e tinha uma intenção para isso. Como a gente foi buscar? Por que vocês não vão buscar? Várias mulheres, até aqui, a gente vai mencionar muitas mulheres que foram brilhantes e apagadas da história. E acho que sempre que a gente tem um tema, a gente pode trazer uma para mesa. Eu acho que, como a gente falou sobre a Carolina Maria de Jesus, e eu recomendo esse livro, nós traremos muito mais recomendações de outras mulheres que foram apagadas. Né? Isso. São muitas. E que teriam mudado a nossa história se a gente tivesse acesso a elas. Porque a gente coloca assim, né? Quais são os clássicos da literatura? Só tem menino. Por que a gente não vê, né? Por que a gente não lê? Eu acho que isso define muito a nossa educação. Gente, se eu quando estava na escola, ouvisse falar de mais mulheres, quanto empoderamento isso traria. Isso. É a representatividade. Como eu gostaria de ser. É isso, espelhar ela. Aquela. Ela fez, por que eu não posso? É isso. É fundamental que a escola traga meninas para mostrar às outras meninas o que elas podem ser. Gente, quantas cientistas maravilhosas. Agora, olha, isso guarda pro próximo. Eu preciso falar sobre isso. Sabe há quanto tempo que a gente, pela Constituição, a gente agora, pela lei, não quer dizer que seja verdade, né? A gente está como igual aos meninos há menos de 40 anos. Essa lei diz o quê? Que a gente está igual como? A lei de 1988, a Constituição de 1988, que disse que agora nós somos iguais aos meninos. Quer dizer, por lei, a gente só é igual aos meninos há menos de 40 anos. E isso na teoria, né? Óbvio que é na teoria.
Pelo menos tem um documento, eu não preciso pedir pro meu marido ou pro meu pai deixar eu ir pra faculdade. Nem viajar, né? Não precisa alguém carimbar lá o teu passaporte. E a gente tá querendo que as meninas... Tem meninas aí achando que a gente tem que voltar nesse tempo, né? Voltem vocês, meus amores. Hein? Adorei, Laura. Cruzes. Gente, ela tem um adendo aqui. Não, eu acho que é uma curiosidade interessante, assim, como você falou da representatividade, como importa, né? A Carolina Maria de Jesus escreveu um diário, né? Era relatando a vida dela. A Conceição Evaristo, né? Que hoje é um expoente, que bom, da nossa literatura, maravilhosa, bebeu nessa fonte. A mãe da Conceição Evaristo leu Carolina Maria de Jesus. A mãe da Conceição Evaristo escreveu um diário que Conceição Evaristo herdou e guarda com muito carinho. Então, assim, você é muito importante que você tenha representatividade, que você se inspire, que você lê. Olha, a Carolina Maria de Jesus ela falava para a mãe dela assim: por que eu não nasci homem? Assim, me faz virar homem. Por quê? Olha aí a sociedade patriarcal. Porque ela entendia que os homens resolviam. Ela foi estudar na história do Brasil e só via nome de homem defendendo a pátria. E aí ela queria virar homem para defender a pátria. Olha isso. Olha como a história tá errada. E a mãe dela falou o que para ela? Passa embaixo do arco-íris. Tem um livro da Conceição Evaristo, chama Ponce a Vicêncio. Ela... Procurando o arco-íris para passar embaixo. Ela tinha medo de passar embaixo do arco-íris e virar homem. Por quê? Olha de onde vem isso. Olha só, olha os links. Nossa. Como a gente é sabotada, né? Não é? E como é importante isso é covardia. Que a gente isso se é maldade. Leia. Né? Leia mulheres. É importante. A gente se vê, é um espelho que a gente precisa se olhar. Com generosidade. Eu fico triste com essas coisas. É claro, é pra ficar. Isso deixa a gente ver assim. Aí volto eu, assim, a gente tem que encerrar esse capítulo da humanidade mesmo, gente. A gente tem que nascer agora só menina. Tô brincando, amor. Tem que falar sobre um outro livro também. Que a escritora acabou de publicar. Maravilhoso, já li. Yes. Vai também um todo, porque eu vou fazer uma entrevista com ela. Peguei! E aí, a gente vai falar sobre muito mais coisa, porque esse é um tema bem interessante. Eu acho que a gente tem que começar a falar sobre isso e falar com muita frequência. Porque as meninas, que eu acredito que o nosso maior público são meninas, né? Tem vários meninos excelentes também, mas a maior parte do nosso público são meninas. E essas meninas têm que começar a prestar atenção para não reproduzir certas coisas e não apagar as meninas. Questionar é o lema. Por quê? Por que não? A gente não tem que falar o tempo todo. Vamos falar sobre todos os assuntos. Não tem assunto proibido. Vamos falar sobre todos os assuntos, porque nada não deve ser conversado, nada não deve ser mencionado. É isso. Eu acho importante que e nada a gente tenha pode diálogo, né? Nada a gente pode acreditar como certo. Isso, tudo tem que duvidar. Duvide! Apoiando. Aproveitando que a gente falou sobre as mulheres apagadas da história, nós vamos imaginar se essas mulheres não tivessem sido suprimidas. Elas seriam locomotivas de nós todas. Quantas pessoas seriam nossos guias, a palavra é nossos espelhos, isso, nossas referências. Isso. Se a gente não tivesse sido, se elas não tivessem sido subitamente excluídas para poder deixar os meninos. A nossa história seria outra. A nossa história. Esquecidas de propósito. Esquecidas de propósito. Verdade. E aí, dessas esquecidas, né, que a gente falou da Carolina, já falou primeiro da Maria Firmina, tem um vídeo nosso falando da Maria Firmina,
da Carolina Maria de Jesus, que foi uma locomotiva para Conceição Evaristo, né? E que me faz pensar, reforçar a ideia de que tem que mudar a história mesmo. Sim. Por causa disso, imagina, ela quer ser homem. Podia se espelhar em Dandara, mas não sabia que existia. Não existia, Dandara nem não sabe tava. quem é Dandara. Exatamente. Dandara era a mulher do Zumbi dos Palmares. E é uma guerreira, heroína, que salvou muita gente, que formou uma sociedade junto com o Zumbi. Conceição Evaristo. Ah, sim, eu acho que podia. Era uma que tentaram apagar, né? Assim, era uma mulher que estava na linha do apagamento e ela teve essa locomotiva para puxá-la também e mostrar que era possível chegar. E aí, esse é o primeiro livro de Conceição, super recomendo, maravilhoso, mexe muito com a gente, move a gente, faz a gente, toca a gente em lugares que a gente às vezes nem sabia que existiam. E dentre eles outros. O Quarto de Despejo também. O Quarto de Despejo da Carolina. Eu vou terminar de ler. Vai, por favor. Já vai ficar aqui o livro. Becos da Memória, em Submissas, Lágrimas, Mulheres e um monte de outros. A gente recomenda. E pede pra eles. Ah, sim. E não esqueçam de dizer pra gente aí no comentário quem foram as locomotivas de vocês. Adorei essa palavra, locomotiva. A gente quer muito saber. Encerramos por aqui. Por favor, curtam o vídeo. Compartilhe. Comente. Já vão comentar, né? No canal. Né? Tá. E conta pra gente aqui aquilo que ela pediu. Quem inspirou vocês. Tchau! A gente tem que nascer agora só menina. Tô brincando, amor. Foi brincadeira. Vou te encarar assim mesmo. Menina. Show. Tá bom? Tá ótimo. Ok. Tchau. Okay. Foi. Gostei. Foi. Eu lembrei de uma música daquele grupo Chico Buarque. MPB4. Menina, vai passar cuida e vai virar homem que vira menina, que vira menino. Então, música assim, tem. Tem, eu sei qual é. E aí ela passa tantas vezes que ela já não sabia mais. Não sabe mais o que